Boa noite a todos. Nós hoje vamos começar outra série de estudos. Vamos estudar as três situações em que lemos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, lemos que Jesus chorou. E em cada estudo vamos estudar cada uma dessas situações. A primeira está em João, Evangelho segundo João, no capítulo 11, versículo 32, que nos fala acerca da morte de Lázaro. Lázaro era um amigo do Senhor Jesus, ele visitava a casa dele, ele tinha duas irmãs, Marta e Maria, havia um relacionamento de amizade muito estreito entre Jesus e esta família. Num certo dia, Jesus recebe um recado a dizer que o seu amigo Lázaro estava doente. Jesus demorou-se e quando chegou a Betânia, à casa de Lázaro, ele foi informado que Lázaro tinha morrido, inclusivamente tinha sido sepultado já havia 4 dias. E é neste contexto que nós lemos que Jesus chorou. Mas vamos ler a nossa passagem para nos situarmos. Então, em João capítulo 11, versículo 32, nós lemos assim: Tendo depois Maria, uma das irmãs de Lázaro, tendo depois Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amava. Jesus chorou. Este é o versículo mais pequeno de toda a Bíblia, apenas 2 palavras, mas com um significado muito profundo. Porquê é que Jesus chorou? Nós podemos pensar em várias razões, em algumas dessas razões que eventualmente tenham levado Jesus a chorar. Jesus chorou por simpatia. Ele é chamado homem de dores. E as nossas dores não lhe são indiferentes. A Bíblia diz que ele sabe o que é padecer. E ele chorou a morte do seu amigo, chorou ao ver que Maria também chorava, as pessoas ali que amavam a Lázaro, porque Lázaro devia ser uma pessoa muito querida naquele lugar, muito conhecida também. E Jesus chorou porque a sua simpatia, o seu amor para com os outros, a sua sensibilidade apurada, levou-o a chorar. Ele chorou também porque ele vivia aquilo que ele pregava. Ele exemplificou, é uma exemplificação dos seus ensinamentos. Jesus disse aos seus discípulos: chorai com os que choram. E ele, ao ver as pessoas ali a chorar, ele comoveu-se em seu espírito, perturbou-se e chorou. As carpideiras entoavam lamentações. Marta e Maria choravam. Os amigos também choravam. E Jesus chorou, exemplificando os seus ensinamentos. Ele chorou também demonstrando a sua humanidade. Jesus era verdadeiro Deus, mas também era verdadeiro homem. E isso daria uma série de estudos, mas só fazer 2 ou 3 referências para atestar e para explicar isto. A Bíblia fala-nos neste mesmo Evangelho que Jesus, depois de uma longa caminhada, ele sentou-se junto a um poço, o poço de Jacó, porque estava cansado. E a Bíblia diz que Deus não se cansa. Mas Jesus estava cansado, provando assim a sua humanidade. Por outro lado também, ele prova a sua omnisciência, porque uma mulher samaritana, abeirou-se, e ele contou-lhe a sua vida, contou-lhe o seu passado, o seu presente, aquilo que ela era. Ele conhecia a sua vida como se tendo sido escrita pormenorizadamente num livro que ele tinha lido. Como homem, numa outra situação, no mar da Galileia, ele deita-se na popa do barco, estava com os seus discípulos e adormeceu.
repousando a cabeça numa almofada. Levantou-se uma grande tempestade. E Jesus dormia. Dormia porque ele era humano. Porque nós lemos que Deus não dorme nem tosqueneja. Mas ao mesmo tempo, aquele que estava ali a dormir, quando foi acordado pelos seus discípulos, porque se tinha levantado um grande temporal, nós lemos, ele repreendeu os ventos e disse ao mar: acalma-te e emudece. E a fúria das ondas deu lugar a uma grande bonança. Grande temporal e grande bonança. E Jesus chorou devido à sua humanidade. E ele não esconde os seus sentimentos. Ele poderia, e um líder humano, quanto muito iria chorar num recanto qualquer para que as pessoas não o vissem a chorar em público, não o vissem a chorar assim, pensando que eventualmente ele até era um líder fraco devido às suas lágrimas. Jesus assumia a sua humanidade. Ele assumia os seus sentimentos e não se envergonhava deles. E por essa razão Jesus chorou. Mas ele chorou também ao ver ali, na morte do seu amigo Lázaro, as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado é a maior praga que assola o mundo. E os homens de ciência não fazem o diagnóstico causal. Os políticos ocupam-se com as consequências, com aquilo que se vê, com aquilo que é palpável, com as injustiças, as guerras, as consequências da guerra. Os médicos preocupam-se com a doença, legitimamente. Mas não há vozes que se levantem e que digam que a causa, que não façam este diagnóstico, a causa é o pecado. Porque o pecado entrou no mundo e trouxe consigo tudo isto. E trouxe consigo a morte. E Jesus ali, perante a morte, consequência do pecado também. E Jesus chorou. É uma praga universal. Crianças, novos e velhos estão afetados por este vírus mortal chamado pecado. Ele entra nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas almas. E perante este maior inimigo, estando ali na sua presença, sentindo o seu cheiro, nós lemos que Jesus chorou. Mas neste quadro tão negro, desolador, de derrota, Jesus vem enfrentando esta realidade, chorando, manifestando que não passa por cima das consequências do pecado, mas ao mesmo tempo trazendo esperança, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No meio da desolação, da ruína, da morte, do descalabro emocional, tantas vezes, em Jesus há esperança. E foi isto que ele disse a Maria: eu sou a ressurreição e a vida. E a certa altura, ele vira-se para ela e diz: crês tu isto? E esta pergunta que ele fez a Maria, a irmã de Lázaro, é a pergunta também que ele nos faz em relação a este quadro espiritual em que nós vivemos, mesmo sendo subvalorizado ou sendo ignorado, tratado com indiferença. Mas a morte um dia, nós vamos ter que enfrentar a morte a nível pessoal, a morte dos nossos entes queridos, a morte dos nossos amigos. Mas quando isso acontecer, e alguns já passaram por essa experiência, vezes demais, lembremos da causa. A causa é o pecado. E lembremos também da solução para que aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. E com o conforto e a consolação que advém do facto de nós sabermos que a morte, o último inimigo a ser vencido, mas que será vencido. E no último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, nós lemos assim. No Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará
de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quem é que disse: eu faço novas todas as coisas? Foi Jesus. Eu vou restaurar todas as coisas. E isto é algo que vai acontecer a nível universal. Vai haver uma restauração dos céus e da terra. Mas também é algo que se pode aplicar em relação a cada um de nós, se nós estivermos em Cristo. Aquilo que está em Cristo, nova criação é: as coisas velhas já passaram e tudo se fará novo, e haverá uma restauração total em relação ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo, com repercussões por toda a eternidade. Aquele que chorou, aquele que um dia vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e pelos séculos dos séculos reinaremos com Ele, com aquele que vai restaurar todas as coisas, e nós estaremos lá. E não somente estaremos lá a presenciar como tudo foi restaurado, mas estaremos na companhia daquele que restaurou todas as coisas e que venceu a morte, trazendo para nós uma vida com abundância e por toda a eternidade. E por isso, no meio das lágrimas que nós podemos derramar aqui na terra, lá no fundo, bem lá no fundo, sabemos que o choro durará uma noite. A noite da nossa vida aqui. Tantas vezes isso vai acontecer e tem acontecido. Mas a alegria da vitória. O dia da vitória nascerá. Porque as lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Que o Senhor nos abençoe.